Olá! Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, ontem eu comecei a ler o capítulo 5, referente à parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, capítulo 5, As Colônias de Povoamento do Hemisfério Norte. Tá? Então, hoje eu vou ler o capítulo 3 e o 4. Tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, hoje eu vou ler o parágrafo 3, tá? Já tá todo riscado, né? E o parágrafo 4, né? Não de falar, né? O parágrafo 4 continua aqui, né? E termina aqui o parágrafo 4. Tá? Eu vou ler bem calmamente e depois eu vou montar um videozinho separado com algumas legendas, tá? Mas tá bem tranquilo aqui. Tá, tá bem melhor que estava antes a leitura do livro. Então, continuando a leitura do capítulo 5. Parágrafo 3. A colonização de povoamento que se inicia na América no século XVII constitui, portanto, seja uma operação com objetivos políticos, seja uma forma de exploração de mão de obra europeia, que um conjunto de circunstâncias tornara relativamente barata nas ilhas britânicas. Ao contrário do que ocorrera com a Espanha e Portugal, que se viram afligidos por uma permanente escassez de mão de obra quando iniciaram a ocupação da América, a Inglaterra do século XVII apresentava um considerável excedente de população, graças às profundas modificações de sua agricultura, iniciadas no século anterior. Aqui tem um rodapé aqui, número 23, tá? No século anterior, 23. Tá aqui o 23 em verde, tá? Rodapé número 23. Começa em inglês e depois continua em português, tá? Então eu vou ler essa primeira parte aqui, que é em inglês. Vou ler a tradução que eu copiei do apêndice e depois eu continuo em português. Tá? Então aqui, ó. A Inglaterra do século XVII apresentava um considerável excedente de população, graças às profundas modificações de sua agricultura iniciada no século anterior. Número 23. A Grã-Bretanha podia se permitir mandar muitos imigrantes para além-mar, sem pôr em perigo a vasta oferta de mão de obra barata para sua indústria interna. As mudanças na organização agrícola, particularmente os terrenos cercados, criaram na Inglaterra um excedente de população rural que baixou os salários ao nível de subsistência, que é a sobrevivência, e gerou uma ampla reserva no mercado de trabalho. Tá? Fecha aspas. Quem escreveu foi Julius Isaac. Julius Isaac. Opsite, página 17. A ideia de que a Espanha foi empobrecida pela emigração em massa para a América carece de fundamento, pois o tipo de colônia que os espanhóis criaram nas terras americanas não exigiu grandes translados da população europeia. Na verdade, se estima que entre 1509 e 1790 emigraram da Espanha para a América cerca de 150 mil pessoas. Somente no século XVII, das Ilhas Britânicas, saíram cerca de 500 mil. Veja-se
Eu não sei pronunciar isso aqui, tá? Veja-se IMRE, tá? FEREMCZ. Aí eu soletrei aqui porque eu não sei. Eu não sei pronunciar isso aqui. É migração, tá? Na Enciclopédia da Ciência Social, Nova York, 1936. Tá? Eu dei uma traduzida aqui, porque está em inglês. Tá? Entre aspas, migração. Tá? Na Enciclopédia da Ciência Social, Nova York, 1936, tá? Voltando para o parágrafo 3. Essa população sobrante, que abandonava os campos à medida que o velho sistema de agricultura coletiva ia sendo eliminado, em que as terras agrícolas eram desviadas para a criação de lanígero, gado lanígero, que tem lã, tá? Vivia em condições suficientemente precárias para submeter-se a um regime de servidão por tempo limitado, com o fim de acumular um pequeno patrimônio. A pessoa interessada assinava um contrato na Inglaterra, pelo qual se comprometia a trabalhar para outra por um prazo de 5 a 7 anos, recebendo em compensação o pagamento da passagem, manutenção e, ao final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior ao dado aos escravos africanos. Aqui também tem um rodapé. Aos escravos africanos, tá? Número 24. Tá aqui, ó. Tá circulado em azul. Tá? Tá em inglês que eu vou ler aqui, tá? A tradução. Então, voltando aqui, tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior ao dado aos escravos africanos. Número 24, rodapé 24. O aspecto mais significativo dessa questão do tratamento dos servos europeus é a concordância geral entre os escritores contemporâneos sobre o fato de que eles estavam numa posição menos favorável que a do escravo negro, tá? Fecha aspas. Quem escreveu foi V.P. Harlow. Não sei como é que se pronuncia aqui o autor. Opsite, página 302, tá? Era tanta gente que foi lá para trabalhar, era um excesso de população, era muita mão de obra. Então, tudo que é em abundância é barato. Então, era uma mão de obra muito barata, tá? Então, a situação dessas pessoas era igual ou pior a de um escravo, tá? E, então, aquilo ali era uma situação ruim na época, né, para aquelas pessoas ali. Era um trabalho de escravo, era um servo europeu, né, como diz o autor aqui, o Harlow, ele já tratou essas pessoas como servos, servo europeu, que é o termo usado na era feudalismo, tá? Existia o rei e a rainha, e as pessoas trabalhavam para o rei e para a rainha, era uma servidão. Eram pessoas que serviam o rei e a rainha. Eram servos,
Tá? E ele usa o termo servos aqui. Servos europeus. Um termo do feudalismo. Em pleno século XVII aqui. Só que eles recebiam um salário aqui, uma remuneração. Aliás, eles não recebiam nem salário, né? Eles trabalhavam por 5 a 7 anos. Né? Era um prazo de 5 a 7 anos. Trabalhavam aqui. Trabalhavam para uma outra pessoa por 5 a 7 anos, né? Receberem a compensação, pagamento da passagem, manutenção e ao final do contrato, um pedaço de terra, ganhava um pedaço de terra, ou uma indenização em dinheiro. Tá? Era pior que escravo ali. Tá? Tanto que o autor trata eles como servos, né? Servos europeus. Parágrafo 4. O início dessa colonização de povoamento, no século XVII, abre uma etapa nova na história da América. Em seus primeiros tempos, essas colônias acarretam vultosos prejuízos para as companhias que as organizam, para as companhias que as organizam. Particularmente grandes são os prejuízos dados pelas colônias que se instalam na América do Norte. Número 25, aqui tem o rodapé 25. Tá? América do Norte, número 25. Eu grifei ali em roxo. Tá aqui, ó. Tá circulado aqui em roxo, ou rosa. Rosa meio roxo. Tá? Começa em português e depois está em francês, tá? Eu vou ler aqui em português e depois eu leio a tradução. Tá? Aqui a primeira parte está em português, ó. E depois está em francês. Então, voltando aqui, particularmente, grandes são os prejuízos dados pelas colônias que se instalam na América do Norte. Rodapé número 25. A companhia que primeiro empreendeu a colonização da Virgínia não chegou a pagar um centavo de remuneração aos acionistas e encerrou